Mais um programa Ferramentas da Consciência começando. Fica aqui o meu convite, sempre aos sábados às 11h30, Vibe Mundial 95,7 FM. E hoje a gente está recebendo novamente aqui Dr. Márcio Cecim. Quem não acompanhou, vai lá no canal, tem um primeiro programa com ele. E ele topou voltar aqui com a gente, né? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Imagina, é um prazer estar recebendo ele aqui, né, José? Muito privilégio. José que faz os convites aqui do programa. José me ligou no meio do dia e falou: Doutor Cecim topou aí no programa. A gente ficou super contente. Muito obrigada. E Dr. Márcio Cecim é médico cirurgião, nutrólogo, né? E praticante da Ayurveda, né? E também já é agora formado, né? Sim, de acordo com o Brasil, tem uma formação específica lá, você também já concluiu, né? Sim, concluída no Ashram Dr. Ruge, né? Que é um dos grandes professores aí de Ayurveda no Brasil. Mas eu, contando um pouquinho assim, eu comecei a fazer Ayurveda na minha vida sem perceber diretamente que eu estava fazendo Ayurveda, por conta de um processo pessoal de autocura. Quando eu vi assim os livros, as situações, a minha rotina mudando de maneira intuitiva, eu me percebi fazendo Ayurveda, estudando Ayurveda. Eu falei, faz sentido agora eu entrar na escola e formar, pegar o diploma, já que estou praticando, tinha uns 3 anos que eu tinha começado. E você é médico, né? Sou médico. Vem só mais um pouquinho para cá, porque eu tô com medo. Como a gente não tá acompanhando o visual, tá beleza. bom? Desculpa, mais pessoal. Pertinho, tá mais ótimo, pertinho. agora tá ótimo. Então, e você tem uma formação de médico antes, né? Foi. Isso é uma coisa bem interessante, porque a partir da medicina, a tua visão para a saúde também era de uma forma mais integrativa, né? Quando você entrou em contato com a Ayurveda. Nessa fase, sim, mas eu entrei na medicina em 2004. E aí a gente sabe que a formação em medicina ela é toda técnica voltada para a doença, assim, basicamente a gente passa alopática, né? 6 anos vamos estudando tratar efeitos, né? Não e causas. Jogar os remédios ali para tratar as doenças. Você sabe disso, né, José? Sim. Aí tem um momento da cirurgia, né, que eu fiz a cirurgia geral lá no Municipal do Tatuapé. Que pertinho. 11 andares, pronto-socorro, municipal maior da cidade, aquela confusão de cirurgia. Quem não sabe o que é só imaginar o 911, né, que passa na televisão, é mais ou menos aquilo todo assim, dia, bem né? Caóticas, Grey's Anatomy, vou fazer propaganda agora. E nessa época eu terminei a geral, né, 2012, comecinho de 2012, e eu tinha ideia de fazer cirurgia plástica. Porque eu também. Eu sou desenhista, né? E desenho desde pequeno. Então, eu queria, de alguma forma, manter isso vivo. Criei essa crença de que cirurgia plástica tinha a ver com arte. E fui nessa ideia, cultivando isso 8 anos. Cultivando essa ideia que eu tinha criado lá no primeiro período. E, assim, sempre muito disciplinado, sem muita mudança de caminho. Eu mantive essa ideia. Aí eu parei... Falei, não, vou ficar 2 anos, sempre estou encavalando, eu vou ficar uns 2 anos perdido sem pensar em fazer a residência de plástica. Foi aí que minha vida começou a entrar num ciclo vicioso. Ainda bem que você se deu esse tempo, né? Um ano sabático, né? 2 anos sabáticos para você. Eles foram muito importantes, mas eu vejo que eles foram a minha ruína e minha descoberta. Porque eu fiquei meio que parado, fazendo muito plantão. São Paulo é uma cidade que te cativa para muitas coisas. Absorve você. Né? Que uma cabeça não bem estruturada, às vezes você vai... Muita oportunidade. Se distraindo, e eu fui me distraindo muito. Eu entrei numa grande distração, que aí até em 2015 eu tive um colapso, eu adoeci, e aí eu tive que falar, gente, mas por que eu tô todo transtornado? O que está acontecendo na minha vida? E aí eu tive que, como médico e paciente... observar tudo isso e iniciar um processo de mudança de estilo de vida, transição de carreira, repensar a vida, rever rota. E aí eu comecei esse processo que se estende até hoje, são 8 anos, e mais claramente as coisas começaram a se alinhar quando eu de fato encontrei o Ayurveda, porque nesse meio tempo eu saí da cirurgia e ainda fiz uma pós-graduação em nutrologia. Que é legal, bacana a gente ver muitos elementos, proteína, carboidrato, gordura. Mas tem um viés muito ainda da medicina ocidental. Que a minha busca
pelo autoconhecimento, eu queria associar, sabe, na minha carreira. Tinha muito conteúdo, mas você percebia que faltava uma essência, né? Integrar as coisas, né? Integrar. Isso só foi acontecer com a Ayurveda. Essa integração de saberes, de experiência de vida, de conhecimento, de estudo. E aí, por isso que hoje eu falo que eu me tornei um mentor, porque é uma experiência pessoal alinhada com a própria formação na carreira médica e passando isso para as pessoas em formato de aula, conhecimento, tratamento. Sim, com certeza. E teve algum start, assim, foi alguma coisa específica que aconteceu que falou, opa, não, foi a questão de você ter adolescido? Foi 2015. Você falou, não estou no caminho certo. Eu observei, eu já vinha sentindo que eu não estava no caminho certo há muito tempo. Eu escrevo e eu via... Mas você estava naquela... Até no outro programa a gente conversou, você tinha se perdido de você, né? Exatamente. Então você não tinha mais nem como saber o que estava ou o que não estava certo. Você tinha se perdido completamente Quem sou eu, você, né? Quem sou eu? Perdido. E nessa época, como a gente fica muito distraído do próprio si mesmo, você não cultiva seus dons, seus talentos, tudo aquilo que você precisava fazer, tá fazendo, você não tá fazendo, e fica uma sensação angustiante. Eu falo que vazio, aquela sensação, vazio vai se aquela sensação da rodinha do rato, sabe? Você tá fazendo tudo que o mundo te pede, você tá atingindo todas as metas que o mundo coloca como alcance da felicidade, mas você não tá feliz. Aí você fala, caramba, eu vou buscar onde agora? Se eu tô seguindo a cartilha do mundo aqui, tô alcançando, porque enquanto você não alcança a cartilha do mundo, você acha que é porque você não alcançou. Mas quando você começa a bater certas metas, alcançar certos níveis e ainda não tá feliz, aí você questiona. Sim. Porque pergunta assim, né? Como um médico formado, cirurgião, nutrólogo, ainda não tá satisfeito. O que você precisa? E assim, eu vejo que a medicina, para 95% das pessoas hoje, ela é um ciclo vicioso. As pessoas não estão de posse do seu local de fala dentro da medicina, porque não fazem tanta medicina de si mesmo. Estão fazendo medicina muitas vezes para o outro, para um status, por vários outros motivos. Mesmo porque se você percorrer o caminho da medicina e você chegar lá no final e descobrir que não é o que você quer, é um caminho longo. Então, mas a física quântica diz, né, que se você quiser saber exatamente onde você vai chegar, é pegar um determinado assunto, uma determinada especialidade, estudar muito e até o final. Lá você vai esbarrar num grande muro, porque a partir desse muro não é permitido você avançar. A integração entre os corpos, né? O entendimento que você é um corpo físico, um espírito, uma alma, uma essência, não é permitida dentro do meio da classe médica, da alopatia. Não é permitido chegar nisso. Aí tem um muro, você vai sempre esbarrar nesse muro, que é o mapa e o território, né? O que é o mapa e o território? O mapa é o que você aprendeu. Um caminho longo para você simplesmente falar, não era isso que eu queria, né? Então, precisa de muita coragem também, né? Para fazer essa volta na carreira, né? Sim, é um redescobrimento geral, mas eu vejo que um alinhamento também dentro do Ayurveda e dos Vedas, que é do próprio Dharma. Quando você está alinhado com o seu Dharma, você está protegido e evoluindo. Quando você não está alinhado, você está fazendo um monte de ações adármicas, você está na linha de tiro da... A gente fala, olha o resultado das suas ações, né? Começa a olhar os resultados. Então, a gente cai de novo na observação, né? Sim. Começa a observar que resultados que você está tendo com as ações, né? E esse processo de reconhecer tudo isso precisa se tornar consciente, porque às vezes a pessoa, ela precisa ter uma catástrofe na vida para fazer esse redirecionamento, porque não consegue ver solução, enquanto está ali na roda do estado mental iludido da própria percepção. Sim. E aí vem a vida de maneira didática e coloca os desafios para você simplesmente para e pensa. Vai pensar um pouco, porque você tem um objetivo aqui na vida. Você já nasceu com uma cartilha, a gente né? sempre fala, quanta coisa boa vem depois de uma desgraça. Às vezes, né, na hora que você está vivendo aquilo é caótico, mas se você, né, conseguir transpassar esse momento, utilizar o ensinamento. Que nem os grandes estudiosos, né? Agora me faltando a palavra,
dentro de um estudo filosófico, que eles falavam que você tinha que transpor o calcinátil, né? O calcinátil é o problema, é o caos. Você tem que transpor ele para achar a solução. Né? Porque senão, se você não transpor ele e ficar só olhando para ele, você não sai do problema. Sim. Eu fico me questionando nesse ponto assim de percepção da própria vida, é que se depois desses grandes eventos que são praticamente mortes em vida, se a própria percepção não muda e essa balança de caos e ordem não deixa de existir, porque você já viveu uma primeira morte, uma segunda morte, e depois você entra dentro de um estado de... já não tem muita mais diferença do que é um desafio, um problema, um caos. Você já é outra pessoa. E não tem como você não agradecer quando algo que parece ruim te acontece. Você já está com essa consciência, né? Eu falo muito isso para o meu irmão. A gente trabalha, né, com os orgonites, que são as peças artesanais, e você não tem noção de como dá errado. Dá muito errado. Só que o início era muito frustrante, porque a gente fazia um processo, dava errado, Só que hoje a gente enxerga tudo como uma grande possibilidade. Né? Já saíram coisas lindas de coisas que pareciam dar errado. E a gente já ganhou a experiência de coisa que deu errado. Uma coisa que deu errado deu uma super ideia de uma outra que deu certo. Se a primeira não tivesse dado errado, a segunda não teria acontecido. Então, assim, isso que você está falando, eu entendo plenamente. Então, assim, você começa a não separar mais coisas ruins e coisas boas. Você começa... São experiências, percepções do momento, né? Tudo é neutro, né? E você começa a agradecer. Lembra que a gente falou sobre a gratidão? Como é que alguém consegue agradecer uma coisa ruim, né? Como? É muito difícil você chegar nesse entendimento, né? Mas quando você consegue entender que o caminho para te tirar de um estado muito ruim precisa ser muito chocante, né? Para você mover uma pessoa que está sob um estresse tremendo, como você devia estar, tinha que ser uma coisa muito grande. Uma coisinha pequena não ia fazer você parar. Exatamente. E aí vem, né, algumas ideias, né, do porquê que a nossa alma individual, que já tem uma bagagem de vidas, né, talvez milhões de vidas aí acumuladas nesse imprint magnético da alma, e qual que é a grande tarefa da sua vida, né, aquela norteadora que vai ser o eixo central da sua pesquisa de vida aqui. Então, às vezes a gente vem para resolver um ponto ali, que é uma cicatriz dentro da sua alma. Um nó, né? Um nó. E aí você vem para falar assim, não, se eu resolver isso aqui nessa volta, já tá ótimo, tá resolvido. Teve um programa com... E às vezes a pessoa resolve e sente, né? A gente teve um programa com o Rodrigo Vasconcelos, que ele é um terapeuta de apometria ancestral, e diz assim, se você soubesse que tem pessoas que vêm para uma missão e cumprem 20%, porque eles não conseguem nem saber o que eles vieram fazer. Justamente por toda essa distração que acontece em volta da gente. Né? O mundo, ele é um convite. Os celulares, assim, se a gente pudesse falar, né, o que o celular hoje causa, assim, nós temos 3 adolescentes em casa. A gente percebe a dificuldade na gente e neles de sair do celular. Porque, assim, é muito convite para ficar, né? É muito convite. Mas é muito maléfico. Mas não adianta você atropelar e obrigar. É uma caminhada pessoal. Né? Cada pessoa. Isso as pessoas têm que entender também. Quando a gente descobre uma coisa nova, que nem imagino que você deve ter passado por isso. Quando você descobriu os benefícios da Ayurveda, você começou a querer colocar, né? E falar para as pessoas, mas existe uma negação, né? Porque você viu, as pessoas não viram. Então a gente tem um momento que a gente também precisa respeitar a questão individual do momento de cada um ver, né? Cada pessoa no seu caminho individual e aberto à escuta daquilo que... Pro momento do chamado, né? O momento dele. Cada pessoa está escutando aquilo que lhe é permitido a partir da percepção individual. Então, muitas vezes as mensagens, elas não chegam porque, de fato, os ouvidos não estão tão preparados assim. Não tem aquela frase, né? As mensagens sábias chegam nos ouvidos, né? Meu irmão tem uma loja, ele colocou exatamente essa frase. Só entende a mensagem, que é o negócio do livro que a gente está falando, quando você relê capítulos, só aparece quando o discípulo está pronto, né? Também. É verdade, José, verdade. E aí vem aquela outra frase que teve num programa, né? Que o
o mestre encontrou com o discípulo, né? E o discípulo perguntando para o mestre, mas e Deus? E Deus? E o que você acha? Aí fala assim, engraçado, né? Um Deus perguntando para outro Deus. Porque quem é professor e aluno, né? O tempo todo a gente é professor e aluno diante das nossas projeções e das distrações. Sim, sim. E as distrações, eu falo muito disso, porque não é só o celular hoje em dia, né? Não. E aqui? Já que a gente falou de... Medicina da disciplina? Não, eu ia falar da medicina da disciplina. Já que a gente falou dessas distrações todas que vão acontecendo durante... Como é que a gente pode? Será que a disciplina pode ser uma coisa que tira a gente um pouquinho dessa distração do mundo? Apesar que você falou, né, a gente numa conversinha aqui antes, que a disciplina também tem uma carga muito pesada, né, aqui no... A disciplina ela é polêmica, assim, né? Quando a gente pega vários pontos de vista sobre ela. Mas a disciplina, ela carrega, né, em torno de si um significado para muitas pessoas de rigor, de fazer algo que eu não gostaria de estar fazendo. Sim, uma obrigação, né? Uma coisa obrigatória mesmo, obrigatória. Existe essa conotação em torno da palavra disciplina. Mas a disciplina nada mais é do que você ter harmonia e constância dentro dos seus processos e você vendo claramente os benefícios disso. E se a gente trocasse a medicina da disciplina por a medicina da responsabilidade? Eu tô tentando evoluir. Da autorresponsabilidade. Porque eu acho que quando você joga para a pessoa a responsabilidade, eu acho que ela tenta absorver, mas então eu sou responsável pela minha saúde, Sim. eu sou responsável pela minha vida, então o médico, o mentor, é só alguém que vai caminhar comigo, mas sou eu o responsável, né? Porque quando começa a ser obrigação, a grande desculpa, né? É obrigação, mas eu não sou obrigado a nada. Sim. Eu não sei se é pra mim. Isso é uma coisa que está bem em voga, né, nesse momento. Porque assim, distorceram, pessoas... né, disciplina como obrigação. Isso está distorcido. As pessoas querem exercer a sua liberdade, mas você viver uma vida totalmente descomprometida e sem nenhum propósito também não pode ser liberdade, né? Não. Porque você vai se sentir perdido nisso, né? A liberdade, ela vai abrir um grande leque para você e você também não vai saber se colocar em algum lugar, né? Eu vejo que o mínimo de uma rotina todo mundo tem, né? Sim. Ali. Então, essa disciplina seria otimizar o seu nível de rotina. Nossa, bem legal essa parte. Disciplina ser uma otimização de tempo, por exemplo. Total. E aí começa com um treinamento que eu vejo muitas vezes mental. Quando eu tô mais focado, a gente se distrai menos até... no passo a passo do seu andar dentro da casa. Uhum. Porque muitas vezes quando eu me pego desfocado, eu vejo que eu tô ali meio perdido, às vezes olho pro espelho, você faz coisas... Você vai fazer uma coisa... E se distrai. E aí depois você para de fazer, né? Você tipo, o que eu fui fazer? Eu esqueci. Aí tem que voltar onde você tá pra lembrar o que você tá fazendo. É bem isso mesmo. A sua cabeça tá batendo na luz. Você viu como a gente tem distrações? Eu adoro quando essas coisas acontecem, porque você vê como é que é. A gente tá conversando um dia, mas super legal. Aí ele bateu, aí a luz balançou, aí a luz já me distraiu do que você tava... Você vê que coisa engraçada? E o mundo funciona desse jeito, né? Vamos supor, você fala muito de meditação nas suas lives. Como é que uma pessoa consegue meditar na cidade se ela não tiver... se ela estiver distraída? Porque a cidade não vai parar pra ninguém meditar, vai? Não vai. E o barulho não para. Não para nem 4:30 da manhã, gente. Não para, a gente sai muito pouco de madrugada. Mas José acorda muito cedo, né? Porque ele trabalha num outro município. E eu falo pra ele, mas quando você sai esse horário, tá vazio? Ele fala, nunca tá vazio. Nunca tá vazio. Tá menos cheio, mas nunca está vazio. Porque o campo vibracional está mais tênue, porque tem muitas pessoas dormindo. Sim. Então elas estão projetando menos as suas energias, forma pensamento na malha magnética. Então tá mais tênue, mas a cidade não para. Não para. Eu tenho o hábito de meditar cedo, assim, 5:30, às vezes mais 4:30. Sim. A minha rua, nesse horário, eu tô lá sentado fazendo meditação. A cada 3 minutos passa um veículo, uma moto com barulho. E aí eu falo, gente, é 3 minutos de sossego, vem alguma coisa
para treinar a meditação. Sim. Eu falo, treinar a meditação aqui em São Paulo, você consegue meditar em qualquer lugar do planeta Terra. Exatamente. Porque eu falava isso da aqui. Radial Leste. Eu falava, quem dirige na Radial Leste dirige em qualquer lugar do mundo. Eu falava brincando, mas é mais ou menos a mesma comparação. E existe, é só a prática que vai fazer você continuar concentrado? Ou existe alguma coisa ali que a gente consegue falar, olha, fazendo isso, você desconcentra menos? Essa questão da concentração, ela é um tema central dentro da ciência yogi, que é a ciência que tem como ramo terapêutico o Ayurveda. Então, eles falam muito que a gente precisa saber concentrar a mente, como um exercício constante de foco quase e atenção. Quase como tomar as rédeas, né? Porque a gente tem a sensação de que a mente, ela tá funcionando separada da nossa vontade, né? Parece que a gente não controla os pensamentos, parece que a gente não controla... Até tem aquela brincadeira que todo mundo faz, que assim, não pensa no elefante branco. Todo mundo pensa. Todo mundo pensa, né? Então, assim, parece que a gente não controla a mente. E a yoga, ela vem trazer isso, né? O controle sobre os pensamentos, que a meta é clarear, né? É extinguir pensamentos, pelo menos durante uma fração de segundos, né? E você, de fato, ir exercendo essa autoridade sobre a mente, mas para você conseguir isso, pelo método do yoga, é uma vida de muita disciplina. Sim. Porque se você achar que vai conseguir controlar esses redemoinhos mentais sem ter um esforço, uma força de vontade, uma concentração, práticas ao longo do seu dia, fica tudo muito difícil. Comprometimento, né? Disciplina, novamente. Disciplina novamente. Porque assim, até para você, por exemplo, nós estamos aqui todos os sábados às 11h30. Não sei se você tem horário marcado para as suas meditações lá todos os dias, mas tem pessoas, né, que tem horário marcado para começar as coisas. É um comprometimento. Sim. Com ele primeiro, né? E com a pessoa que está se dispondo a acompanhar, né? Então, assim, é muito necessário. A pessoa fala, por exemplo, quando a gente começou a fazer aqui, muitas pessoas, mas vocês vão, todos os sábados, vocês não fazem gravadão, a gente gosta de fazer ao vivo, porque a gente gosta da energia, né, e tudo mais. Atende por telefone. Né? Aí eu falo, mas é um compromisso que a gente assumiu, né? A gente faz com prazer. Exatamente. Né? O sábado é um dia comum, como qualquer outro, né? A gente que coloca as nossas crenças do que se faz no sábado, do que não se faz no sábado. Então, assim, e também tem um propósito. Por que a gente está fazendo, né? Por que você está sentando para fazer uma meditação? Por que você está se comprometendo com você? Tem aquela questão da intenção que você está colocando nas coisas que você faz, né? Então, você pode se comprometer e fazer aquilo num horário sempre se você achar um propósito para fazer. E assim, às vezes a gente não tem tanta força de vontade para começar. Eu sempre falo, começa, mesmo sem força de vontade. Não espera a força de vontade, porque ela não vai vir. Você vai ver ela aumentar quando você começar minimamente a ver os benefícios. Então, começa. E aí, 2, 3 dias, esse primeiro momento que eu vejo que é uma grande etapa a ser superada, mas que vem logo, porque a pessoa começa a sentir o efeito, aí ela ganha ânimo para poder fazer tudo aquilo que é proposto. Que nessa hora entra também a parte da mentoria que você dá também, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, que é uma ajuda nesse start para a pessoa, um comprometimento, né? Eu falo, primeira coisa, na hora que fecha uma mentoria, você se comprometeu com você mesmo. Sim. Parece que quando a gente tem um compromisso com o outro, também parece que é mais forte. Com certeza. Não é? Então, assim, eu não queria ir, mas eu já combinei com o Dr. Ceci, então eu vou. Não tem um lance desse? Sim, compromete. E aí tende as pessoas ficarem mais focadas e dedicadas. É por isso que as pessoas gostam de fazer coisas em grupo também, né, José? Então, gente, foi um prazer estar aqui com o Dr. Cecim. Nosso programa é bem pequenininho, mas lá no canal dele, @dr.cecim, tem muito conteúdo, tem meditação, tem sobre a mentoria que ele faz. Sim. Né? Então, obrigadão mesmo muito obrigada pelo convite. Foi muito legal, tá? Foi muito gostoso mesmo, né, José? Foi uma delícia. A gente se vê no próximo sábado aqui no Ferramentas da Consciência. Obrigada, gente. Até.